carta de Jonas, livro de Jonas, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 10. Jonas, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 10, onde estaremos e continuaremos expondo o livro a qual está falando sobre o profeta Jonas. Amém? A palavra do Senhor diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas e pela segunda vez: vai agora à grande cidade de Nínive, proclame a mensagem que eu te ordeno. Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e se levava 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por um dia, clamando: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, do mais rico ao mais pobre. A notícia também chegou ao rei de Nínive, e ele se levantou do trono e, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco, sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação e a publicou em Nínive, por decreto do rei, dos seus nobres, que nem homem, nem animal, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, não comam, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens quanto os animais, e clamem com fervor a Deus, e cada um se converta dos seus maus caminhos e da violência das suas mãos. Talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o fruto da sua ira, de modo que não morramos. E Deus viu que eles faziam como se converter, que eles fizeram, e como se converteram ao seu mau caminho. E então arrependeu-se do castigo que lhe enviarias, e não o executou. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui nós estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra, diante da Tua presença, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar conosco neste lugar. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, a cumprir em nós o Teu querer e a Tua vontade. Continua, Senhor, a palestrar conosco neste lugar. Assim como o Senhor já tem falado desde a abertura deste culto, assim como o Senhor já tem falado nos louvores, na leitura da palavra, nas orações, como o Senhor já tem falado em todo o tempo neste lugar, te pedimos, Senhor, fala conosco, porque aqui estamos, Senhor, para te ouvir. Aqui estamos, Senhor, para ouvir a Tua poderosa palavra. Aqui estamos, Senhor, para ouvir o Senhor falar conosco e nos ministrar, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Que eu diminua para que Tu cresças, que eu suba para que Tu apareça. O que nós queremos, Senhor, é ter a Tua face resplandecida, é ter o Teu nome reconhecido, é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome proclamado nesta cidade, neste lugar, neste país, nesta nação. Queremos, Senhor, ter o Teu nome engrandecido e exaltado. Por isso, Pai, nós te pedimos, Senhor, fala e continua a falar conosco, Pai querido. É o que nós te pedimos por intermédio de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, quarta-feira retrasada, nós falamos sobre a oração de Jonas. Jonas, Deus deu no capítulo 1 uma ordem a Jonas a ir para Nínive, para pregar aquele povo, porque a maldade daquele povo já tinha chegado até o Senhor. Então Deus dá uma ordenança para Jonas, para que ele vá àquela cidade e pregue contra aquela cidade. Mas vimos que Jonas foge do caminho de Nínive e toma um barco em direção para Tarsis. Jonas decide ir na contramão do que o Senhor enviou ele para fazer. Quarta-feira passada vimos que ele foi lançado ao mar, e quando ele foi lançado ao mar, porque Deus levanta uma grande tempestade diante daquele navio, e o Jonas disse: olha, esse mar está se levantando por minha causa, e o que acontecerá?
o que poderá fazer para resolver esse problema é me lançando ao mar. Jonas reconhece que ele estava fugindo da presença do Senhor. Então Jonas é lançado ao mar. No capítulo 2, Jonas vai começar a dizer, ele vai começar a falar de todas as coisas que o aconteceu depois que ele foi lançado daquele navio. Ele começa a dizer que o mar foi sobre ele, as grandes ondas foram e enrolaram em sua cabeça. Também ele foi cercado por ondas, as águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Jonas começa a explicar o que aconteceu com ele, e ele, em seu momento de aflição, ora ao Senhor, busca ao Senhor, e o Senhor, por misericórdia, envia um grande peixe para engolir Jonas. Deus envia um grande peixe para engolir Jonas. E no capítulo 2, no final, nós vemos que o Senhor deu a ordem ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Interessante é que muitas pessoas, muitos teólogos vão dizer que os ninivitas somente obedeceram o que a pregação de Jonas, porque eles viram Jonas sendo cuspido pelo peixe, porque vão dizer que tinha um Deus que vinha do mar, mas isso não é verdade, porque o texto vai nos dizer que a palavra, ele foi cuspido na terra, e a palavra do Senhor veio outra vez a Jonas, pela segunda vez. Vai agora a grande cidade Nínive. Se ele já estivesse em Nínive, o Senhor não ia dizer, vai agora a grande cidade Nínive. Ele estava aí, foi cuspido em outra região. Então muitos vão dizer que isso é por causa dessa história. Mas se nós acreditarmos que isso é verídico, nós vamos crer que a vontade do Senhor era que Jonas fugisse. Então, se nós acreditarmos que a vontade do Senhor era que Jonas fugisse, nós também vamos acreditar que todos os nossos erros, todas as coisas que fazemos erradas diante do Senhor, é a vontade do Senhor. E isso não é verdade. A vontade do Senhor era que Jonas fosse a Nínive e pregasse o evangelho da salvação. Por isso, Jonas vai nos dizer, no capítulo 3, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. O Senhor não desistiu de Jonas. O Senhor queria que Jonas completasse a sua vontade. Talvez você esteja aqui nessa noite e tenha fugido da vontade de Deus. Talvez você esteja aqui nessa noite e tenha fugido do chamado de Deus para a sua vida. Deus não fará com que a sua palavra seja negada. A palavra de Deus vai nos dizer que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Quando nós decidimos fugir da presença do Senhor, assim como Jonas, quando decidimos sair do foco e sair da direção do Senhor, o Senhor fará de tudo para fazer a sua obra e a sua vontade na minha e na sua vida. Por isso, o Senhor não desiste de Jonas. O Senhor poderia fazer a obra em Nínive sem Jonas? Sim ou não? Sim, Ele poderia, pois Ele é Deus. Mas Ele decidiu ser através da vida de Jonas, ser através do seu profeta. O Senhor tem planos ao meu e ao seu respeito, planos de vida e não de morte. Mas no decorrer do nosso caminho, às vezes nos distanciamos dos planos de Deus para as nossas vidas. E passamos por algumas coisas em nossas vidas, porque o olheiro está apertando o vaso para que ele se torne da forma que ele quer, da maneira que ele acha que deve ser. Às vezes queremos fugir da presença do Senhor, como Jonas fugiu, mas o Senhor não desiste de nós. O Senhor não desiste de cumprir a sua vontade, o seu querer. Por isso, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. O Senhor deu uma segunda oportunidade a Jonas.
quantas oportunidades o Senhor precisa te dar para você reconhecer quem é o Senhor em sua vida? Será que será necessário ser engolido pelo peixe? Será que será necessário o mar se levantar a ponto de afundar o barco? A ponto de quase afundar o barco? Será que será necessário ser cuspido na praia para cumprir a vontade do Senhor? O Senhor deu uma nova oportunidade a Jonas. O Senhor deu uma nova oportunidade. E o texto vai nos dizer que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Jonas dizendo: vai agora à grande cidade de Nínive e proclame a mensagem que eu te ordeno. O Senhor vira para Jonas e disse: vai agora à grande cidade de Nínive e proclame a mensagem que eu te ordeno. O Senhor manda Jonas voltar lá, ir lá à cidade, ir até a cidade e pregar a mensagem que o Senhor ordenou para ele. E dessa vez, Jonas foi. Jonas foi imediatamente para Nínive. Interessante é que o texto vai dizer que ele imediatamente, ele não pensou, ele não passou em outro lugar, ele foi imediatamente para Nínive, segundo o plano do Senhor. Ele foi imediatamente para Nínive, segundo o que o Senhor tinha falado, segundo o plano do Senhor. Nínive era uma cidade grande e se levava 3 dias para percorrer. O próprio Jonas vai dizer que Nínive era uma cidade muito grande e levava 3 dias para percorrer toda essa cidade. Jonas vai dizer que ele foi cumprir a vontade do Senhor e que essa cidade era grande, cerca de 53 quilômetros, e levaria 3 dias para percorrer. Então Jonas começa a percorrer a cidade por um dia, clamando: Nínive será destruída daqui 40 dias. Jonas decide ir a Nínive, mas Jonas tem pressa. Ele diz que a cidade era grande, que a cidade deveria ser percorrida por 3 dias. Mas Jonas começa a percorrer a cidade por um dia. Em um dia, Jonas decide percorrer aquela cidade toda e dizer a Nínive: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Jonas começa a proclamar, mas ele não dá nem tempo para o povo refletir ou pensar. Se ele percorresse a cidade durante 3 dias, as pessoas iam dormir e acordar pensando naquilo. Mas ele percorre durante um dia só e diz: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Nínive será destruída. Jonas diz: tá bom, eu vou a Nínive, vou fazer o que o Senhor quer, mas faz do seu jeito. E muitas vezes em nossas vidas, o Senhor requer algo de mim, de você, mas não queremos que seja da forma que o Senhor quer, mas da forma que muitas vezes queremos. Muitas vezes o Senhor tem nos chamado para fazer algo especial para si, mas só aceitamos se for do meu jeito, da minha maneira, aonde eu quero, da forma que eu quero. Por isso, Jonas foi e percorreu aquela cidade por um dia, clamando: Nínive será destruída daqui a 40 dias. A mensagem de Jonas era: não tem jeito, Nínive vai ser destruída. Jonas estava dizendo: Nínive vai ser destruída. A mensagem que o profeta pregava contra aquela cidade era: Nínive vai ser destruída e já tem uma data, daqui a 40 dias. Ele não disse: se vocês se arrependerem. Ele não disse: o Senhor decidiu e vai destruir essa cidade. O Senhor irá destruir se vocês não se arrependerem dos seus maus caminhos. Não.
será destruída daqui a 40 dias. Esse profeta começa a pregar sobre aquela cidade, a proclamar sobre aquela cidade a destruição em 40 dias. E os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum, vestiram-se de pães de saco, do mais rico ao mais pobre. O interessante é que esta pequena mensagem que o profeta leva, aquelas pessoas começaram, creram em Deus, decretaram um jejum e se vestiram de pães de saco, o mais rico ao mais pobre. Esse texto nos prova e nos demonstra que não é o pregador, mas sim o poder de Deus. Jonas vai dizer no capítulo 2, mas eu te oferecerei, 2:9, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ações de graças, pagarei o meu voto, a salvação pertence ao Senhor. Jonas, no capítulo 2, reconhece que a salvação pertence ao Senhor. Jonas prega contra aquela cidade e aquele povo que era mau, aquele povo que a maldade deles chegou até os ouvidos de Deus, até o Senhor. Eles se arrependem, eles decretam um jejum, eles se vestem de panos de saco, do mais rico ao mais pobre. Eles creem no Senhor. Esse texto claramente nos demonstra que não existe um pregador especial, mas sim o Deus da palavra. Existe o Deus que age, o Deus a quem pertence a salvação, o Deus e o Espírito Santo que age no meu e no seu coração. Porque este homem prega uma mensagem de 6 palavras e uma cidade inteira se converte ao Senhor. Por que uma cidade inteira se converte ao Senhor? Porque em Mateus capítulo 5 Jesus vai dizer que os ninivitas creram, se converteram dos seus maus caminhos e eles se levantarão para julgar os fariseus e aqueles que não creram em Cristo Jesus. Uma pequena palavra houve uma grande diferença naquela cidade, porque é Deus quem age, é Deus quem realiza a sua obra, é a Ele que pertence a salvação, é Ele quem faz a sua vontade, o seu querer, o seu perpetuar. A salvação pertence ao Senhor. Por isso, os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, do mais rico ao mais pobre. Aquele povo reconheceu a grandeza do Senhor. É necessário na minha e na sua vida reconhecer a grandeza do Senhor em nossas vidas. É necessário em nossas vidas, como esse povo decretou um jejum, vestiu-se de pano de saco. Este povo se humilhou perante a presença do Senhor. É necessário se humilhar perante a presença do Senhor, porque Ele possui todo o poder, toda a autoridade. O seu nome está acima de todo nome. Cristo Jesus. Por isso aquele povo decreta um jejum, vestem roupas de sacos. Se formos olhar lá para Salmos, quando Davi, que seu filho estava doente, ele vai, se veste roupa de sacos e fica em cima de cinzas, e ali ele fica sem comer, sem beber, e o menino morre e ele se levanta e vai lá e troca. Ele ali estava se inclinando ao Senhor, pedindo misericórdia ao Senhor. Este povo, da mesma maneira, creu no Senhor. Eles creram que Deus podia fazer isso com Nínive. Ele creu que Deus era um Deus soberano. Eles creram que Deus podia destruir aquela cidade. Apareceu um profeta, que os profetas eram conhecidos pelas roupas que vestiam, de outra região, numa cidade a qual era contrária à região daquele profeta.
cidade em 40 dias. Eles podiam dizer, isso é mentira. Eles podiam dizer, isso é chacota, eles estão querendo nos amedrontar. Não, mas eles decidiram crer. Eles decidiram crer e temeram e creram em Deus e decretaram um jejum. Se humilharam diante do Senhor, se humilharam diante da presença do Senhor. Precisamos inclinar as nossas vidas diante do Senhor, pois só Ele tem o controle da minha e da sua vida em suas mãos. Só Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Só Ele sabe o que eu e você precisa, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Mas só do Senhor vêm as palavras de vida eterna. Mas aquele povo crê em Deus, decreta um jejum, começa a tirar tudo aquilo que fazia mal. Fizeram um jejum, começam a querer se limpar diante do Senhor e se vestem de panos de saco. E a notícia também chegou ao rei de Nínive. E ele se levantou do trono, tirou o seu manto, cobriu-se de panos de saco e sentou-se sobre cinzas. Tão grande é a soberania desse Deus. O rei daquela nação também creu. O rei daquela nação tira o seu manto, tira a sua roupa de rei, se veste de roupa de saco, se veste com panos de saco. Esses panos, esses sacos de batata, esses panos. Se veste de panos de saco e sentou-se sobre cinzas. Este rei também reconhece a grandeza do Senhor. Interessante nesse texto, para mim e para a sua vida, não importa quem você é, não importa quanto poder você tem, não importa quanto recurso você tem, o Senhor sempre será soberano. O Senhor sempre será maior do que qualquer governante, do que qualquer poder, do que qualquer país. Lembrem quando o povo estava fazendo a Torre de Babel, dizendo: chegarei até o trono do Senhor e ali guerrearei. E o Senhor olha lá de cima e diz: cadê? Eu não vejo, não estou enxergando, deixa eu descer para ver mais de perto. Os homens se acham grandes, se acham poderosos, mas o Senhor sempre será soberano, pois Ele é o Criador dos céus e da terra. Sem Ele nada do que existe existiria. Sem Ele, o salmista vai dizer: se não fosse o Senhor, ora Israel, se não fosse o Senhor pelo povo de Israel, se não fosse o Senhor na minha e na sua vida, aonde você estaria agora? Se não fosse as misericórdias do Senhor, pois a palavra do Senhor vai nos dizer que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, de não sermos estragados por este mundo, de sermos estragados pelo diabo. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. É o Senhor quem nos sustenta, é Ele quem tem todo o poder e toda a autoridade. Por isso precisamos reconhecer quem é Deus em nossas vidas, porque vivemos num mundo onde as pessoas têm feito de Deus um pobre coitado. Tem pregadores dito: o Senhor está aqui, aceita Ele, pelo amor de Deus, como se fosse preciso, como se Ele estivesse se humilhando. A palavra do Senhor vai nos dizer: se não for o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, não tinha como nós nos reconhecermos pecadores. É o próprio Deus que nos chama para perto dele. É o próprio Deus que nos traz ao arrependimento. É o próprio Deus que nos traz a reconhecer a sua grandeza. É o próprio Deus. Nós vivemos num mundo onde pessoas arrogantemente acham que têm algum conhecimento, que têm algum poder.
que acham que podem desacreditar, que podem desdenhar de Deus. Deus, Ele é soberano. Você crendo ou não crendo na sua existência, Ele existe. Você querendo ou não, Ele é dono de tudo. Você desejando ou não, é Ele quem tem o poder, tem toda a autoridade em suas mãos. Ele é Deus. E acima dele não há outro. Por isso aquele rei também reconhece a grandeza de Deus, se veste em panos de saco, senta-se sobre cinzas, e então fez uma proclamação e publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, que nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, não comam nem bebam água. Aquele homem creu e realizou um decreto e disse: todos os homens, todo o povo, não comam nem bebam, nem seus animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem comam, nem bebam água. Aquele rei creu na soberania de Deus e fez um decreto para que também a sua nação, o seu povo, se humilhasse diante do Senhor, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens quanto os animais, e clamem com fervor a Deus, e cada um se converta dos seus maus caminhos e da violência das suas mãos. Bom seria se saísse uma lei: todo mundo precisa se converter, todo mundo precisa reconhecer os seus erros, todo mundo precisa se humilhar diante do Senhor, todo mundo precisa reconhecer os seus maus caminhos da violência e as suas mãos, nas suas mãos. Este rei fez isso. Agora é no decreto, vocês precisam reconhecer. A palavra de Jonas veio àquela cidade e aquele povo reconheceu: nós temos errado. A palavra do Senhor precisa gerar isso no meu e no seu coração. Precisa gerar em nós arrependimento. Precisa gerar em nós quem nós somos diante do Senhor. Precisa gerar em nós. Precisamos deixar os nossos maus caminhos. Precisamos deixar as coisas erradas que temos feito. Precisamos nos humilhar perante a presença do Senhor, para que haja misericórdia dele sobre a minha e a sua vida. O que este rei está dizendo: mas sejam cobertos de pano de saco. Retirem as suas vestes de pano de saco, em forma de humilhação, tanto os homens como animais. Não só os homens, mas também os animais. E clamem com fervor a Deus. Não ore somente, mas clame com fervor. Clame com vontade. Clame fervorosamente. Não faça algo fingido, mas faça algo verdadeiro. O que esse rei está dizendo é que aquele povo precisava clamar com fervor a Deus. Precisamos clamar a Deus com fervor. Precisamos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Precisamos buscar o Senhor com fervor. Algumas vezes em nossas vidas, oramos só por orar. Senhor, muito obrigado. Vamos trabalhar, vamos fazer nossas coisas. Deixamos de orar com fervor. Deixamos de orar confiando. Oramos, às vezes, pedindo algo ao Senhor, mas eu vou pedir que, se Ele quiser. Oramos com dúvida. Não oramos crendo no Senhor. Precisamos orar com fervor. Precisamos orar com fervor. Orar sabendo que Deus tem a resposta para a minha e a sua vida. Orar entregando ao Senhor, porque é Ele quem governa a minha e a sua vida. Orar porque nós sabemos que a resposta vem do Senhor.
Por isso é necessário orar com fervor a Deus. É necessário orar com confiança, orar com fé. Pessoas têm orado só por desencargo de confiança. Eu já pedi para todo mundo, ninguém resolveu o meu problema, eu vou orar. Não custa nada. E não tem fé. Não crê que Deus pode fazer. Ora, de qualquer maneira, sem colocar a confiança no Senhor. Agora o Senhor vai nos dizer: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. É necessário entregar ao Senhor, confiar no Senhor, e assim ele fará o mais. Mas se você não tem entregado, se você não tem confiado, como você quer que o Senhor faça? Se você não tem entregado ao Senhor, não tem deixado os pés na cruz, se você não tem confiado que o Senhor pode realizar e fazer a mim na sua vida, o que você quer que Ele faça? Por isso eu me liguei dar um decreto: clamem com fervor a Deus, e cada um se converta dos seus maus caminhos, e da violência de suas mãos. Precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Qual caminho você tem andado? Será o caminho estreito, onde a porta é estreita e apertado é o caminho? Ou será que é pelo caminho largo que leva à perdição? Porque o caminho estreito é necessário se desfazer de toda a bagagem deste mundo. O caminho estreito não cabe alguns amigos, não cabe amigos que te levam para coisas erradas. O caminho estreito te faz se desfazer de toda a bagagem, de todo o eu, de toda a vontade para seguir a Cristo Jesus. Mas o caminho largo, aquele amigo que te leva para lugares errados, é tranquilo, ele cabe. As bagagens deste mundo, o ódio, as brigas, o rancor, as coisas que acumulamos em nossos corações, cabem no caminho largo. E podemos caminhar com ele. Mas no caminho estreito, precisamos deixar essas coisas de lado. No caminho estreito, precisamos deixar todo aquilo no nosso ego, todo o nosso eu, toda a nossa vontade, todo o nosso intelecto, para seguir a Cristo Jesus. Mas o caminho largo, eu posso ter o ego, eu posso ser o dono de mim mesmo, eu posso ter as minhas vontades, eu posso ter mais de uma mulher, eu posso ter e fazer o que eu quiser da minha vida, eu posso fazer o que eu bem entendo da minha vida, porque no caminho largo cabem todas essas coisas. Mas o que esse rei está dizendo? Se convertam dos seus maus caminhos. Você quer que a misericórdia do Senhor te alcance? Se converta dos seus maus caminhos. Você quer que a misericórdia do Senhor chegue sobre a sua vida e você não seja destruído e morra eternamente? Se arrependa dos seus maus caminhos. Se arrependa de ter andado aonde você tem andado ou caminhado, ou aonde você caminhou e andou. Se arrependa dos seus maus caminhos. Interessante é que esse rei vai dizer: se arrependa, se converta dos seus maus caminhos e da violência das suas mãos. Aquele rei diz duas coisas: é necessário se converter dos seus maus caminhos, é necessário se voltar para Deus, é necessário sair do caminho que te leva para a morte, do caminho que te leva para a perdição, e se voltar para Deus. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que para o homem todos os caminhos são bons, mas o final deles levam à morte. É no final. Aos nossos olhos o caminho é bom, mas o final dele é a morte eterna. O final dele é a distanciação eterna do Senhor. O final dele vai levar à morte. Por isso é necessário se converter dos seus maus caminhos. É necessário se voltar para Deus,
Pastor, e como eu saberei se o caminho que eu estou trilhando é o caminho de Cristo Jesus? O salmista vai nos dizer, no Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra do Senhor é a lâmpada que ilumina os nossos pés. É a palavra do Senhor que nos mostrará qual caminho eu e você temos trilhado. É a palavra do Senhor que vai nos demonstrar e vai nos ensinar em qual caminho nós temos caminhado. Mas como saberão? Se não há quem pregue, e como saberão? Se muitos têm pegado a Bíblia, a palavra de Deus, e colocado em cima da estante da sua casa, aberta lá no Salmo 91, pedindo a proteção daquele salmo sobre a sua casa, mas não pega este livro, esta Bíblia, a palavra de Deus, para conhecer, para saber o que o Senhor quer de mim e de você, para saber o que o Senhor quer falar conosco, para saber como devemos andar, como devemos caminhar com Cristo Jesus, como precisamos agir e viver. Como a palavra de Deus poderá ser lâmpada para os nossos pés, se nós só a lemos na igreja, quando o pastor está expondo o texto? Só lemos quando estamos diante dos textos bíblicos, ou se somente conhecemos através de pequenos versos e louvores que fala sobre textos da palavra de Deus. Como poderemos saber qual caminho estamos trilhando se não conhecemos a palavra de Deus? É necessário se arrepender dos seus maus caminhos. É necessário deixar o caminho da iniquidade de lado. É necessário deixar o caminho que está te afastando de Deus de lado. É necessário deixar as amizades que não te levam para o alto. É necessário deixar de lado aquilo que está te afastando de Deus. Por isso aquele rei disse: converta dos seus maus caminhos e da violência das suas mãos. Aquele rei está dizendo: você precisa se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, mas você também precisa mudar de atitude. Você precisa mudar as suas atitudes e da violência das suas mãos. Você precisa mudar de atitude. Você precisa mudar de direção e você precisa mudar de atitude, mudar de escolhas. Você precisa ter uma mudança de vida completa. A conversão nada mais é do que isso. Você mudar os seus pensamentos, mudar as suas escolhas e mudar a sua direção. Por isso aquele rei fez um decreto. E o decreto do Senhor hoje para mim e a sua vida: se converta dos seus maus caminhos e da violência das suas mãos. Se converta dos seus maus caminhos e da violência das suas mãos. Talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira, do modo que não morramos. Aquele rei declara, dizendo: talvez, não é certo, mas talvez Deus se volte e arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. Aquele rei não estava dizendo: olha, eu estou fazendo isso para que o Senhor faça aquilo. Não, ele não estava barganhando com Deus, porque muitas pessoas barganham com Deus. Olha, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou cumprir isso, eu vou à igreja, eu vou fazer aquilo outro, mas eu quero isso, isso e isso em troca. Não, esse rei reconhecia a soberania de Deus e disse: eu estou fazendo, mas se Ele quiser, Ele vai tirar isso de nós.
Se Ele quiser, Ele vai se voltar e não vai lançar a ira sobre nós. Não é porque eu estou fazendo o que o Senhor precisa fazer. Ele está dizendo, talvez Deus se volte e arrependa-se e afaste o furor da sua ira. Aquele homem reconhece, aquela cidade, aquela nação reconhece a grandeza de Deus, reconhece a soberania de Deus. Eles se humilham diante de Deus, eles se vestem em panos de saco, eles se convertem dos seus maus caminhos, das violências das suas mãos, começam a praticar coisas novas. Mas ele diz, se o Senhor quiser, vai acontecer. Mas o que acontece é que pessoas querem jogar o rosto de Deus, dizendo, por que isso acontece comigo? Eu vou lá na sua igreja, eu faço isso, acontece, eu oro, eu jejuo. Como se Deus fosse obrigado a realizar ou fazer algo na minha, na sua vida. As pessoas querem dizer para Deus o que Ele precisa ou não fazer. Mas este homem reconhece a soberania de Deus. E por ele reconhecer a soberania de Deus, ele fala, é o Senhor quem sabe. O Senhor sabe de todas as coisas. Como Pedro, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Pela terceira vez ele disse, Senhor, tu sabes, Senhor. A soberania é sua. Tu sabes se eu te amo ou não. Eu não sei mais nada. Eu disse que te amava e te neguei. Eu disse que morreria por você e neguei o Senhor 3 vezes. Hoje eu reconheço quem tu és. Eu reconheço que tu és soberano e como você sabe, Senhor. É necessário termos isso nas nossas vidas. Mas queremos barganhar com Deus. Queremos fazer as coisas e achar que o Senhor é obrigado a realizar algo em nossas vidas. Muitas vezes queremos dizer para o Senhor, por que eu, Senhor? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu, Senhor? Quando vamos olhar para a vida dos apóstolos, para a vida dos seguidores de Cristo Jesus, e vamos ver de que forma eles morreram, por que eles? Por que Paulo? Por quê? Por que Pedro? Por que eles morreram daquela forma? Porque Deus é soberano. O Senhor é soberano na minha e na sua vida. Ele que sabe o que é melhor para mim e para você. Ele que sabe o que Ele está fazendo ao meu e ao seu respeito. Por isso que quando o Senhor dá a ordem ao profeta para ir lá e descer na casa do olheiro, para ver o que o Senhor queria falar com ele, ele chega lá e começa a ver o olheiro trabalhar. E ele vê o olheiro amassando barro, tirando os cacos do barro, tirando os pelos do barro, tirando tudo do barro e amassando. O texto vai dizer que ele molda o barro conforme ele achava bom aos seus olhos. A minha vida e a sua vida não é diferente. O Senhor nos molda conforme é bom aos olhos dele. Poderá o barro virar para o olheiro e dizer, eu não quero assim não, eu quero uma alça. Eu quero que eu seja um vaso grande, um jarro para flores. Não. É Ele quem sabe quem é vaso de honra e vaso de desonra. É Ele quem tem o poder em suas mãos. É Ele quem tem o controle em suas mãos. Por isso, este rei diz, talvez Deus se volte. Talvez Deus não derrame a ira sobre as nossas vidas. Eles não disseram, olha, eu estou fazendo isso aqui, mas o Senhor é obrigado a voltar atrás com a sua palavra. Não. Eles reconheceram, eu estou errado. Eles reconheceram, eu estava andando por caminhos errados. Eles reconheceram, as minhas mãos são violentas. Eu tenho feito coisas erradas na minha vida. Eu tenho tido atitudes erradas na minha vida. E talvez Deus volte. Talvez se volte e arrependa-se. E afaste o furor da sua ira. De modo que não morramos. Precisamos fazer para o Senhor sem esperar nada.
Precisamos fazer porque o Senhor já fez. Ele já enviou o seu Filho amado para morrer no meu e no seu lugar. Ele já enviou o que ele tinha de mais precioso para pagar o preço na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida e tivéssemos em abundância. O que nós fazemos a partir da conversão em Cristo Jesus é ingratidão pelo que ele já fez, não pelo que ele irá fazer. Se ele quiser fazer, ele é Deus. E se ele não quiser fazer, ele continuará sendo Deus. Não é o que ele faz ou deixa de fazer na minha e na sua vida e vai dizer se ele tem poder ou não. Ele é Deus, pronto e acabou. Ele é Deus para te responder ou não te responder. Ele é Deus. Ele é Deus para dizer sim, ele é Deus para dizer não. Mas às vezes estamos igual uma criança mimada. A mãe diz, não vou comprar, e se joga no chão, e babia, e começa a dizer, eu não canto mais, eu não prego mais, eu não vou mais lá, eu não faço mais isso. Igual criança. A palavra do Senhor nos diz que o pai corrige o filho a qual ama. Se o Senhor tem te corrigido ou nos corrigido, aceite a correção do Senhor, porque Ele te ama, porque Ele te quer bem. Ele te ama e tem pensamentos maiores ao meu e ao seu respeito. O Senhor te ama e Ele tem algo maior que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram para te entregar. Por isso, reconheça a grandeza do Senhor na sua vida. Se Ele quiser, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele é Deus. Mas não deixe de fazer. Não deixe de se converter. Não deixe de deixar os seus maus caminhos. Não deixe de se arrepender, de se converter às suas mãos brilhantes. Não deixe de mudar de decisão, de mudar de rumo. Não deixe. E Deus viu o que eles fizeram. Como se converteram no seu mau caminho. E então arrependeu-se do castigo que lhe enviaria e não executou. Peraí, pastor. Mas a Bíblia vai me dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Verdade. A Bíblia vai nos dizer que Deus ele é imutável, ele não muda, ele não há variação de mudança. Verdade. Mas por que o texto está nos dizendo que ele se arrependeu? Porque o homem quer colocar diante de Deus os sentimentos que nós possuímos. Por quê? Só se arrepende quem é surpreendido. E Deus não pode ser surpreendido. Ele sabia que se ele enviasse Jonas lá, o povo ia se converter. Ele sabia, porque ele é soberano. Por isso, ele envia Jonas ali. Porque se ele soubesse, se ele sabia que o povo não ia se converter, para que ele ia enviar o profeta lá? Ele sabia que o povo ia se arrepender, que o povo ia se converter. Ele sabia. Ele tem todo o poder e toda a autoridade em suas mãos. Mas o ser humano ele quer colocar para Deus e atribuir a Deus sentimentos humanos, sentimentos que eu e você possuímos. A palavra de Deus vai nos dizer que Deus é justo. Como pode alguém ser justo se arrepender? Se ele é justo, se o que ele faz é justo, se o que ele faz não é errado, se o que ele faz é justiça, ele não tem como se arrepender. Porque ele age com justiça. Não essa justiça que eu e você agimos, que o mundo age aí. E hoje, só pobre que está na cadeia. Os ricos estão tudo aí, com justiça. Que esse mundo tem. Nenhuma. Mas Deus é justo. Deus ele é justo. E que como pode alguém que age com justiça agir errado? Pode. Então não tem como ele se arrepender. Mas Deus,
Ele é misericordioso. Ele derrama a sua misericórdia sobre mim e a sua vida. E esse mesmo Deus está aqui neste lugar, nesta noite. E esse mesmo Deus quer derramar a sua misericórdia sobre a sua vida. Esse mesmo Deus quer te salvar, quer derramar a sua graça sobre a sua vida. Esse mesmo Deus quer te limpar, quer te livrar das máculas, das manchas do pecado. Esse mesmo Deus está aqui neste lugar. Ele quer salvar a sua vida, Ele quer responder a sua oração, Ele quer cuidar de você, Ele quer andar com você. Você não foi feito para andar sozinho. Você não foi criado para estar sozinho neste mundo. Você foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Você foi criado para estar com Deus, para viver com Ele, para estar com Ele em todo o tempo. Foi para isso que Deus te fez, para que você o buscasse, para que você o adorasse, para que você estivesse com Ele todo o tempo da sua vida. Se você está aqui nesta noite e não tem caminhado verdadeiramente com o Senhor, se você está olhando para dentro de si nesta noite e está vendo qual caminho você tem andado, como estão as suas decisões e atitudes, em qual direção você tem tomado a sua vida, se volte para Deus, se volte para o verdadeiro caminho que é Cristo Jesus, pois Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único caminho. Jesus é o próprio Deus encarnado, que desceu dos céus para me redimir e te redimir do pecado. Se você hoje tem olhado para dentro de si e tem visto que os caminhos que você tem trilhado são caminhos que te afastam de Deus, que as atitudes e as decisões que você tem tomado são decisões que te afastam de glorificar e exaltar o nome do Senhor em sua vida, se arrependa, se converta verdadeiramente, se volte para Deus, e quem sabe Ele terá misericórdia de nós. Poderoso Deus e eterno Pai,